Hoje o Jornal Eldorado tem falado bastante sobre o Dia da Liberdade de Imprensa e a gente segue nessa toada com uma entrevista aqui no nosso estúdio, agora com o jornalista, professor titular da Escola de Economia e Artes da Universidade de São Paulo, articulista do Estadão, também foi presidente da Empresa Brasileira de Comunicação. Eugênio Butti, obrigada por estar aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia aos que nos acompanham, aos nossos ouvintes. Um prazer estar com vocês. Obrigada por estar aqui para ajudar a gente nessa reflexão. Queria começar, nessa pergunta introdutória, falando sobre a função da imprensa, que é informar. E se a informação é a maneira pela qual o cidadão reflete e tem conhecimento sobre os assuntos que estão pautando o cotidiano, a sociedade, como é que o Brasil e o jornalismo brasileiro têm mediado essa relação com o leitor, com o ouvinte, com o espectador, professor? Bom, nós estamos num período difícil, não só no Brasil, em vários países, e nós precisamos qualificar quando nós dizemos que a função da imprensa é informar. De fato, é isso, mas é informar de uma maneira qualificada, porque ela fiscaliza o exercício do poder. A imprensa nasce junto com a ideia de democracia. Isso tem uma data histórica que vem dos movimentos do iluminismo, especialmente no século XVIII. Já existiam jornais antes disso, mas eram poucos e, fundamentalmente, não havia a chamada liberdade de imprensa, que é diferente do direito de imprimir. A liberdade de imprensa inclui o núcleo dessa atividade, que é fiscalizar o poder. A invenção da democracia, a invenção da imprensa coincidem, são irmãs gêmeas, porque exatamente para que o poder possa emergir do povo e ser exercido em seu nome, é preciso que o povo consiga fiscalizar o poder, saber o que se faz no poder e, a partir daí, formar sua opinião a respeito de como andam as coisas públicas e fazer a delegação do poder pelo voto. É por isso que o núcleo da liberdade de imprensa passa pela crítica ao poder, passa por reportagens que tornam públicas as verdades que o poder gostaria de esconder. Por isso, informar, no caso do jornalismo, informar, no caso da imprensa, é informar sobre o poder, fiscalizando o poder e informando principalmente sobre aquilo que o poder gostaria de esconder. E essa tem sido uma função difícil nos nossos dias, porque tem sido muito combatida de modos que a gente não esperava que acontecesse, exatamente pelo poder. Professor, como o senhor está bem destacando, o momento é difícil, mas esse momento não foi construído, da noite para o dia. A gente vem numa escalada, até chegar a esse momento. Faltou algum mecanismo para a própria imprensa perceber a evolução, ou no caso, talvez, a involução desses acontecimentos, para que eles não chegassem ao ponto em que chegaram, que a gente vê o próprio poder central, às vezes na pessoa do presidente da república, liderando e incentivando esse tipo de ataque? É uma coisa terrível, Heisen. Eu aproveito para saudar você também, que eu ouço há tanto tempo, um trabalho que você realiza, que eu acompanho, sou admirador. É uma alegria falar com você. Obrigado. E sim, talvez faltasse algum discernimento antes, mas é inútil a gente tentar fazer aquele tipo de raciocínio. Se tal coisa tivesse acontecido, hoje a gente não estaria nessa situação. Hoje a gente consegue saber algumas coisas. Por exemplo, se falou muito das novas tecnologias, que as redes sociais e as possibilidades das mídias digitais teriam enfraquecido o papel do jornalismo e da imprensa. Aparentemente, isso é verdade, isso é um fato, mas outra vez a gente precisa
qualificar essa história. O que ocorreu, e hoje nós podemos dizer com segurança, há alguns anos era impossível dizer isso com a mesma segurança, é que grupos de extrema-direita, antidemocráticos, claramente antidemocráticos, souberam tirar proveito, por diversas razões, das tecnologias das mídias digitais, das redes sociais, e promoveram uma escalada da desinformação, como nunca se viu. Desinformação sempre existiu, mas nesse patamar a gente nunca tinha visto. E essa escalada da desinformação, que se verificou em vários países, não apenas no Brasil, veio junto com o encorajamento de ações violentas, de ataques a instituições democráticas e de uma campanha feroz para desacreditar aqueles núcleos da civilização que verificam a verdade dos fatos. Aí nós temos a ciência, o bombardeio contra a ciência é covarde e é atroz, nós temos visto isso. Aí nós temos a universidade, que também sofre quase que um processo de difamação ininterrupto, especialmente no Brasil, mas em vários outros países. E temos também a imprensa. Poderíamos apontar outras instituições, mas vamos ficar nessas três. A justiça também aparece aí, mas vamos ficar nessas três. A imprensa tem sido vítima de uma maledicência segundo a qual ela serve apenas para distribuir mentiras. Isso apareceu no nazismo com muita força. Existia uma expressão que era repetida pelos nazistas, que é Lügenpresse, que significa imprensa mentirosa, imprensa descomprometida com a verdade. Aqui a gente tem visto, no Brasil, expressões associando o nome de empresas jornalísticas à palavra lixo. Vários dos grandes veículos foram vítimas desse tipo de agressão, de forma que a gente viu, em função de vários ataques, a instituição da imprensa ficar encantoada, confinada, sob um intenso bombardeio, e com isso tem sido difícil que ela cumpra o papel que ela deve cumprir. A isso precisamos somar, para responder a sua pergunta, Aysen, a gente precisa somar ataques contra a imprensa que vêm diretamente do poder. Isso tudo favorece um ambiente cultural em que a imprensa vai sendo vista com muita desconfiança, o que é extremamente injusto, porque se nós olharmos para os fatos que vêm embasando o debate público, nós vamos encontrar histórias, reportagens, levantamentos, investigações que foram feitas pela imprensa e publicados pelos principais órgãos de imprensa no Brasil. A mesma coisa se verifica em outros países do mundo. Significa o seguinte: sem imprensa não há um debate público bem fundamentado e, no limite, não há democracia. De fato, a imprensa está sob um ataque feroz. De fato, a democracia perde o seu necessário abastecimento de informações confiáveis e a política começa a ser substituída por um fanatismo, que é uma espécie de loucura coletiva que não tem nenhum fundamento na razão, nenhum fundamento nos fatos, mas começa a inspirar decisões políticas. É uma tragédia, mas a gente confia que a sabedoria da sociedade vai saber nos tirar dessa situação. A gente está conversando com o professor Eugênio Butti, professor da ECA aqui da Universidade de São Paulo, sobre esse dia, né, da liberdade de imprensa. E quando a gente fala sobre esse papel democrático que tem a imprensa, né, um quarto poder, uma forma da sociedade se ver espelhada por ali, queria puxar um pouquinho aqui na nossa conversa a Lei de Acesso à Informação, né, está completando 11 anos agora.
e ela tem sido esvaziada, né, pela gestão, do governo Bolsonaro. Vale explicar para o ouvinte que essa lei de acesso à informação é um instrumento que existe para a sociedade, e a imprensa aí como representante da sociedade fazer, perguntas, né, aos governos em todas as instâncias, e esse governo tem que responder para saber sobre quanto o presidente gasta no cartão de crédito corporativo, se tem dinheiro para o SUS, se tem vaga na creche, em albergue aqui em São Paulo, quando tem morador de rua. O senhor acha que essa lei de acesso à informação ela deveria ser revista para, de alguma forma, coibir imposição de sigilos excessivos, como a gente tem visto também nessa gestão desse governo? Estou de pleno acordo com você, Carol. Essa lei, a Lei de Acesso à Informação, vem de um período determinado, ela passa a existir a partir do período do governo da presidente Dilma Rousseff, que teve também um papel importante, na regulamentação da internet no Brasil. Alguns marcos fundamentais vêm daquele período e apontava para uma questão antiga no Brasil. O segredo, invocado como segredo de Estado, muitas vezes era usado para cobertar conveniências pessoais daqueles que exercem cargos públicos. Ora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que existem situações em que o Estado precisa manter sigilo sobre certas informações. A invocação do segredo de Estado, ou pretexto do segredo de Estado, seja usado para conveniências pessoais. Aí é o fim do mundo, é o fim da transparência necessária do Estado. E é isso que está acontecendo. A lei do acesso à informação precisa ser cumprida e precisa ser fortalecida. A transparência precisa ser radicalizada, ela precisa ser ampliada e não apenas ficar no patamar em que chegamos. As violações contra o direito à informação do cidadão não acontecem apenas quando alguém entra com um pedido com base na lei de acesso à informação para obter um dado ou uma informação essencial qualquer, e isso não é atendido. Quando o governo não atende um pedido baseado na lei de acesso à informação, ele está violando o direito à informação. Mas, principalmente, isso tem acontecido no Brasil quando o governo ou as autoridades, os órgãos públicos, simplesmente ignoram e desprezam as perguntas da imprensa. Se vocês observarem num telejornal como o Jornal Nacional da Rede Globo, vocês vão ver que a frase mais repetida todos os dias é: o governo não respondeu o nosso telefonema, o ministro não quis dar retorno, tal órgão público não atendeu a nossa solicitação, perguntado, fulano não respondeu. Isso é repetido a todo momento, porque as autoridades do governo federal, especialmente do governo federal, não atendem, ignoram e desprezam a imprensa. Eu digo que o desprezo à imprensa é uma política pública aberta, em andamento, no governo federal que hoje está aí. Bom, são frases que a gente diz também com muita frequência e sequer sabemos se a vacina entrou pelo braço do presidente da República, nem isso a gente consegue saber. Mas eu queria trazer para o cidadão também, professor, aquele cidadão que está ali desempregado, vivendo com a inflação alta, que não dá para comprar nenhum botijão de gás, não é nem comprar o alimento, não ter o gás para cozinhar. Como é que esse tipo de problema envolvendo uma liberdade e uma violação de direitos pode chegar a esse cidadão para ele entender que isso também é perigoso para ele? Lógico que não estou comparando com a falta de comida na mesa, mas como é que se faz entender para esse cidadão diante das necessidades, das urgências que esse cidadão enfrenta no dia a dia? É uma ótima pergunta, porque nós,
aprendemos a pensar que a urgência deve vir primeiro e, muitas vezes, quando nos falta o básico, é só nisso que a gente pode pensar, porque torna vulnerável a sociedade aos desígnios dos tiranos. Se nós tivermos um tempo para respirar, no entanto, é muito simples demonstrar que a falta de informação, a falta de liberdade e a falta de atendimento a direitos, o direito à informação é um direito fundamental, como o direito à educação, como o direito à saúde, são direitos fundamentais. A sonegação desses direitos agrava ainda mais as coisas. A imprensa é o mediador do debate público numa democracia. O mediador do debate público não pode ser o poder, não pode ser um representante do poder. O debate público só será bem-sucedido quando acontece de forma independente, sem depender, portanto, daquilo que o poder quer ou não quer dizer. Por isso, as democracias tornam obrigatório que o poder, o governo, forneça as informações solicitadas pela sociedade, porque com base nelas a sociedade dialoga e busca os seus rumos. Ora, quando falta informação, quando o governo despreza a imprensa, oprime a imprensa, procura criar estratégias para dificultar a vida econômica de jornais e das redações. Quando isso acontece, o fluxo da informação é muito prejudicado. As pessoas terão menos condições de debater o rumo da sociedade, para onde caminha aquela sociedade. E isso vai fazer com que lideranças antidemocráticas prosperem. Fiquemos atentos a isso, porque a liberdade a liberdade de imprensa, as condições ideais para o exercício da atividade da imprensa são indispensáveis para que uma sociedade tenha clareza sobre o que acontece com ela e para que uma sociedade tenha as informações necessárias para decidir racionalmente, coletivamente, que rumo pretende seguir. Ninguém que agride a imprensa faz isso de forma desinteressada. Os que agridem a imprensa, os que querem sufocar jornais, as redações independentes, são os mesmos que tiram vantagem da situação de carência de grande parte da sociedade. O projeto é o autoritarismo, o projeto é acabar com a democracia. Por isso, esses autocratas precisam de imprensa fraca e de populações frágeis, indefesas, desesperadas. É assim que se constrói o modelo autoritário que vem, infelizmente, prosperando no Brasil. Professor, queria puxar um pouquinho a sardinha aqui para o rádio, porque a gente está no centenário, né, do rádio no Brasil e vira e mexe tem pesquisas que colocam o rádio como um veículo de grande credibilidade, às vezes muito mais que impresso, que revista e muito, muito mais que Facebook, WhatsApp e até alguns portais de internet. O senhor acredita mesmo que o rádio se mantenha nesse patamar de credibilidade superior a outras mídias? E uma outra dúvida que eu queria que o senhor colocasse aqui para a gente é quais são os desafios quando a gente fala de liberdade de imprensa, especialmente fora dos grandes centros, onde há donos de emissoras que são pastores, que são políticos e podem influenciar nesse debate, né, da imprensa como um interlocutor com a sociedade, como o senhor bem colocou aqui para a gente. Carolina, eu acho muito importante a sua pergunta e ela toca em um veículo, fala de um veículo que é crucial no debate público ao longo de todo o século XX e atualmente. Além disso, eu tenho muita ligação com esse tema. Eu trabalhei com rádio em alguns períodos da minha carreira,
e com várias emissoras, coordenando o trabalho de várias emissoras e, atualmente, eu sou superintendente de comunicação social da Universidade de São Paulo. E entre as minhas ocupações estão 2 emissoras de rádio, a grande Rádio USP, de São Paulo e a Rádio USP de Ribeirão Preto, que é uma excelente emissora também. Eu queria lembrar aqui que a função do rádio vai muito bem em outras tecnologias, mas hoje nós temos uma presença fortíssima do rádio nos meios digitais, até mesmo emissoras de rádio digitais que já são muito fortes, na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil nós temos também uma modalidade um pouco diferente de rádio, que é a informação pelo áudio, que a gente tem em podcasts, por exemplo. Sim. O streaming também está muito forte. O rádio tem essa agilidade e essa penetração que eu insisto, não é só pelo aparelho de rádio, é em qualquer tecnologia que permita a transmissão da informação e dos conteúdos por áudio, o que está muito popular e cresce muito. Vamos pensar no Brasil, a partir dos anos 80, começam a surgir emissoras especializadas em jornalismo, dedicadas ao jornalismo. E isso ganha uma penetração e uma projeção imensa. Todo o período a partir dos anos 80 vai ser marcado por essa presença do rádio, com muitos furos jornalísticos, inclusive. Nos Estados Unidos, eu queria lembrar apenas uma associação muito importante, que é a NPR, National Public Radio, que congrega cerca de 900 emissoras, emissoras sem fins comerciais, o que é muito interessante, ligadas a universidades, emissoras públicas, mas que tem um papel no jornalismo impressionante. As emissoras da NPR têm programas sobre jornalismo internacional que são muito respeitados e têm uma propagação muito grande, inclusive fora dos Estados Unidos. O rádio, não apenas ele não foi enfraquecido pelas novas tecnologias, como ele encontrou novos caminhos com as novas tecnologias. E isso mostra que essa comunicação por voz, a fala, o áudio, viajando rapidamente, como sempre aconteceu, mas agora ainda mais, tem condição de antecipar notícias, de informar em primeira mão e muitas vezes tem condições de acolher o ouvinte. O ouvinte se sente dentro de uma conversa, os canais pelos quais ele pode participar dessa conversa são muito mais fortes hoje, são muito mais acessíveis, e isso acolhe as pessoas, cria uma ambiência favorável à compreensão dos assuntos, é uma forma muito eficaz, muito viva de comunicação, e eu, pessoalmente, sou muito fã dessa modalidade de jornalismo. Eu vejo um futuro muito promissor para isso. Muito bem, a gente agradece a participação do jornalista, professor Eugênio Butti, professor da Escola de Comunicação e Artes aqui da USP, articulista também do Estadão, ajudando a se aprofundar, né, aos nossos ouvintes terem um pouquinho mais de contato com essa discussão que a gente está propondo aqui hoje no Estadão em relação ao Dia da Liberdade de Imprensa e o papel de meios de comunicação como o rádio, por exemplo, nessa última questão, fortalecendo esse elo, né, entre a sociedade e o poder público. Professor, muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa, sempre um prazer ouvi-lo. Eu que agradeço, Carolina. Um abraço para você, para o Aysen, para as pessoas que nos acompanham aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito bom saber que a gente pode
festejar a liberdade de imprensa, lembrar, marcar a liberdade de imprensa e mais ainda que a gente pode, como fizemos aqui, exercer a liberdade de imprensa sem nenhuma restrição. É isso que vai triunfar no final. Um grande abraço.